Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar a Deus, colocando esse momento nas suas mãos, porque sem o auxílio dele, nós não conseguiremos nem comunicar a palavra e nem compreendê-la. Vamos orar então. Senhor Deus poderoso, nosso Criador e sustentador e Salvador, dirigimos nossa oração neste momento a Ti, agradecendo pelo privilégio de podermos abrir a palavra, lermos, meditarmos e aplicar aos nossos corações. Como nós ansiamos ao longo da semana podermos voltar a ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra. E que neste momento os nossos corações se aquietem, nossas mentes, Senhor, estejam conectadas a esta mensagem, que cada um de nós aqui presentes, Senhor, se esforce, porque é um trabalho mesmo, se esforce ao máximo para poder, Deus Pai, fugir das distrações, para vencer o sono, ó Senhor Deus Pai, para vencer as preocupações que ficaram lá fora, porque é um momento em que o Senhor fala aos nossos corações. Venha falar, venha nos abençoar com esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Marcos, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Marcos 4, do 1 ao 20. Marcos 4, do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Palavra da salvação. Irmãos, podem tomar os seus assentos e vamos prestar atenção na palavra de Deus. Meus amados, olha, nós estamos aqui a seguir uma sequência nas duas últimas mensagens. Na verdade, nós começamos
aquele bloco do capítulo 2, que termina no capítulo 3 até o versículo 6, que eram as controvérsias que o Senhor Jesus tinha com os escribas, com os líderes da época. Depois de terminarmos aquele bloco que falava das controvérsias, nós começamos a falar do Filho de Deus. E a primeira mensagem nesse bloco foi em Marcos capítulo 3, versículo 7 a 19, e o título foi exatamente Tu és o Filho de Deus. A segunda mensagem nesse bloco foi no capítulo 3 ainda, versículo 20 a 35, que foi a última mensagem, e o título foi O Reino do Filho de Deus. Falamos do Tu és o Filho de Deus, e esse Filho de Deus tem um reino. A mensagem de hoje vai falar agora sobre o mistério do reino do Filho de Deus. É uma sequência. Então, esse reino do Filho de Deus é misterioso. Como se dá esse mistério? Olha, o Senhor Jesus Cristo, ao ensinar por meio de parábolas, revelou aqui verdades profundas, verdades transformadoras. E quando o Senhor ensina por parábolas, ele quer nos ensinar a respeito do reino dele. Do reino, como cresce, como surge, como se desenvolve e a finalidade do seu reino. Então, o Senhor, quando quer falar do seu reino, muitas vezes usa parábolas para o fazer. As parábolas, então, eram histórias com elementos do cotidiano, elementos do dia a dia, do povo lá judeu. E o Senhor usava aqueles elementos para compor uma história, para aplicar aos ouvintes. Muitas vezes essa história era dirigida, sim, para todo mundo, mas principalmente para confrontar os líderes fariseus, saduceus, os escribas que se encontravam lá. Por este motivo, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar para nós que no versículo 11 e 12, que essas parábolas, para muitos, não era para eles entenderem. Eles ouviam e não entendiam. Eles viam e não conseguiam perceber. Esse é o mistério aqui do reino do Filho do Homem, do reino do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, diz assim o versículo 11. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Na verdade, é aqui onde eu tiro o título. O mistério do reino do Filho de Deus. A vós então vos é dado conhecer esse mistério. Mas aos de fora, e aos de fora está a se referir principalmente também à liderança religiosa da época, tudo se ensina por meio de parábolas. Por que o Senhor Jesus? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Olha a ideia, há um endurecimento do coração deles por causa da rebeldia que eles têm. E os irmãos devem estar a se lembrar do livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 13, não é verdade? Quando o Senhor chama Isaías e pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus então vai lhe dar exatamente essa mensagem. Vá para esse povo de dura cerviz. Eles vão ouvir a tua mensagem, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber, porque eles são de coração duro. Mas no versículo 13, se não me engano, o Senhor deixa claro lá no livro de Isaías, capítulo 6, de que tem uma santa semente. E essa santa semente ouviria a palavra pregada por Isaías, e essa santa semente seria salva. Portanto, aqui o Senhor Jesus Cristo vai trazer esta mesma ideia. Quando pregava por parábolas, qual é o objetivo? Os discípulos iriam compreender os mistérios do reino do Filho de Deus. Mas os outros, os que o Senhor chama de os de fora, esses não compreenderiam, porque eles tinham um coração endurecido. Eram rebeldes às verdades do Evangelho. E aí, então, o que é que essa parábola do Senhor Jesus Cristo nos ensina e como nós podemos perceber esse mistério? Nesse versículo, ou nesse capítulo 4, versículo 1 a 20, o Senhor vai nos mostrar que o reino é misterioso, o reino do Filho de Deus é misterioso, porque embora o Senhor Jesus tenha poder para o estabelecer, Ele escolhe meios comuns para que o seu reino avance e se desenvolva. Vou falar em outras palavras. Então, até aqui nós vimos que o Senhor tem autoridade e poder para fazer
o que Ele quiser. Não é verdade, meus amados? Por exemplo, o Senhor curou vários enfermos. As pessoas se arrojavam a Ele para conseguirem a cura. O Senhor levantou coxos. O Senhor curou enfermidades comuns, febres e outras coisas. Mas o Senhor também ressuscita mortos. O Senhor também expulsou demônios. O Senhor confrontou também os saduceus, os fariseus, os escribas. O Senhor Jesus tem poder para fazer o que Ele quiser. Se Ele quisesse, Ele mesmo tomar a dianteira para levar avante o seu reino, Ele poderia ou não? Poderia. Ele tem todo o poder. Mas é aí em que reside esse mistério do reino de Deus. Ele diz, eu vou usar homens e mulheres limitados, falhos, medrosos, para poderem expandir o meu reino. E é exatamente isso que o texto vai nos mostrar. E aqui, meus amados irmãos, para que o reino de Deus ou do Filho de Deus se estabeleça, 3 elementos são necessários. E eu quero que me acompanhem nisso. 3 elementos são necessários para que o reino do Filho de Deus se estabeleça. O primeiro elemento é o semeador. Marcos capítulo 4, versículo 3, começa da seguinte maneira. 4:3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Ou, em outras versões, eis que o semeador saiu a semear. É isso que o texto nos mostra. E aqui no versículo 14 fala que o semeador semeia a palavra. Isso vai nos dar a ideia. Então, no reino do Filho de Deus, o primeiro elemento necessário é o semeador. O semeador, então, representa aquele que prega o evangelho. Representa aquele que é o homem ou a mulher de Deus que foi redimido, tem que ser redimido, que foi santificado, foi capacitado, revestido de poder pelo Espírito Santo, e é uma pessoa comprometida com a expansão do reino, se preocupa com as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Esse é o semeador. Esse é o semeador. O semeador, se é uma pessoa comprometida, se é uma pessoa regenerada, se é uma pessoa santificada, não pode ser uma pessoa preguiçosa. O semeador não pode ser aquele que compra a semente, entrega aos outros e ele vai, cruza os pés e só espera para colher. Eu me lembro da história. Eu, graças a Deus, eu tive a experiência de cultivo. Alguns aqui não tiveram e talvez algumas mamães, alguns mais velhos aqui tiveram. No IS, quando moramos no IS por cerca de 5 anos, voltamos aqui em 96, alguma coisa assim, nós cultivávamos. A avó Madalena, pai Cordeiro, pai Veríssimo, eu. Então íamos ao cultivo, acordávamos muitas vezes cedo, bem cedo, antes mesmo do nascer do sol, e caminhávamos com a nossa semente, com a enxada, a katana, para podermos cultivar. Então arávamos a terra, preparávamos os canteiros, não é? E aí nós abríamos os lugares e íamos abrindo e colocando a semente, abrindo e colocando a semente. A avó Madalena tem uma técnica fantástica. Mas quando nós saíamos para nos dirigirmos até a lavra, nós tínhamos certeza de que enfrentaríamos alguns problemas. Porque quando você cultiva, você não tem a certeza de que tudo vai produzir. Há aquelas sementes que você planta e elas germinam, crescem, e há aquelas sementes que simplesmente desaparecem. Ou morrem, ou os animais vão lá e acabam comendo. E nós usávamos uma estala chamada ambulo, um ferro, que você abria e quando um animal fosse para a lavra, para tentar comer as plantas, pisava naquilo, então entalava nos pés, na maioria das vezes, e ficava lá. E uma vez nós nos encaramos com um macaco, e quando nós chegávamos assim, a nossa lavra, ele estava lá, comendo toda a jenguba, só que já estava entalado e ele pedia perdão. Macacos são engraçados, ele pedia mesmo perdão mesmo, só faltava falar. Mas olha só, meus irmãos, o que eu aprendi, na verdade, principalmente com o Pai Veríssimo, é que nós devemos estar dispostos, do mesmo jeito, para nos levantarmos cedo para semear, nos levantarmos cedo para protegermos a colheita, nos levantarmos cedo para colhermos. O semeador tem uma tarefa árdua.
Não basta sair para levar a semente. Não basta sair para semear. Nós precisamos sair para semear, mas antes de semear, arar a terra, trabalhar a terra, é um grande trabalho, protegermos a sementeira de modo que ela brote. Então, o semeador é uma pessoa diligente. Não pode ser preguiçoso dependendo dos outros, meus amados irmãos. E por que a necessidade de semeador? Há necessidade de semeador porque nós vivemos numa geração que está completamente perdida. E nós sabemos disso. Nós estamos com jovens que não têm direcionamento, coisas simples, os jovens já não sabem resolver. Se você tem a instrução da Bíblia, você consegue resolver. Nós temos jovens que estão perdidos em seus delitos e pecados. Nós temos jovens que não amam a Deus. Nós fomos colocados aqui no mundo para amar a Deus, mas eles não amam a Deus. Isso é um problema. Se eles não amam a Deus, nós precisamos ser os semeadores que vão até essas pessoas para plantarmos a semente. E essa semente, pelo poder do Espírito, há de germinar. Mas nesse trabalho da sementeira, como eu falei, temos muitos desafios. E esses desafios não devem desanimar você, não devem desanimar a mim, como grande semeador. Por quê? A palavra de Deus vai nos mostrar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo sempre, ou melhor, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nosso trabalho não é vão. O trabalho da semeadura não é vão. Nós estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça. Nesse sentido, eu quero chamar a atenção dessa amada igreja. Meus amados irmãos, nossa igreja tem projeto de evangelismo. Mas alguns se magoelam. Como já tem projeto, então eu vou. Se não tivesse projeto, muitos não evangelizariam. Muitos não seriam semeadores. E seriam como que aquelas pessoas que saem de suas casas, chegam até a igreja, sentam-se e depois terminou o culto, levantam, vão para casa, passa a semana e aí volta novamente e depois senta e depois levanta e vai de novo para sua casa e depois volta novamente e depois senta e depois vai para casa e aí volta e depois senta, depois vai para casa. E a vida desse crente seria assim. Monótona, sem nada além disso. Mas a palavra de Deus então chama-nos para nós sermos aqueles que, conforme o versículo 3, o semeador saiu para fazer o quê? Para semear. Esse é o primeiro elemento essencial para o desenvolvimento do reino do Filho de Deus. O segundo elemento no processo de se estabelecer o reino misterioso do Filho de Deus é a semente. Se nós temos o semeador, nós temos a semente. E Jesus vai explicar, o nosso Senhor vai explicar no versículo 14, que o semeador saiu a semear o quê? A palavra. Então a semente é o quê? É a palavra. E a semente representa então o evangelho que tem o poder de transformar, o evangelho que tem o poder de libertar as pessoas. Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai nos afirmar que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, a palavra de Deus é poderosa para mudar histórias, é poderosa para mudar vidas. Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou e por causa disso nós não conseguimos nos lembrar da tormenta e do lamaçal em que o Senhor nos resgatou. E nós pensamos que a salvação é só assim mesmo. Sou crente, não tem nada diferente, é a mesma coisa e ponto final. Não é assim. O Evangelho um dia nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, se nós não fôssemos cristãos, se nós não abraçássemos o Evangelho, nós, primeira coisa, não estaríamos aqui atendendo à convocação de Deus para cultuarmos a Ele. Estaríamos onde? Estaríamos a dormir, porque passaríamos provavelmente a noite de ontem para hoje na festa, como muitos passaram. Estaríamos a fazer exercício na rua, como passamos alguns a fazer, em vez de vir à igreja. Estaríamos a dormir em casa, estaríamos a conversar com os nossos amigos.
nós provavelmente estaríamos a falar mal de Deus, olharíamos para todos os problemas do nosso país e pensaríamos, se Deus existisse, nós não estaríamos a passar por isso. Blasfêmia. Nós estaríamos adorando nossos ídolos, adorando pessoas, familiares, esposas, namoradas. Nós estaríamos fazendo os nossos próprios prazeres. Nós não viríamos aqui para cultuar a Deus. Nós não seríamos obedientes aos pais. Nós cobiçaríamos a mulher do próximo. Nós difamaríamos o próximo. Nós falaríamos coisas que não convêm. Mas olha, o Senhor, ao nos mostrar e ao nos levar para o Evangelho, Ele nos resgatou de todos esses males. Hoje, nós ainda pecamos e cometemos esses erros e esses pecados, mas nós não mergulhamos neles, nós continuamos a lutar todos os dias, porque sabemos que isso não agrada a Deus. Evangelho é vivo. Essa palavra de Deus é viva e ela é eficaz para nos transformar. E é eficaz para transformar também aqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus. O Evangelho não é uma mensagem apenas bonita, meus irmãos. Não é. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo vai declarar, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... É importante nós começarmos a pensar, parar e pensar diante de textos como esse. Ok, o Evangelho de Deus é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se é o poder de Deus, é porque Ele foi poder na nossa vida e nos transformou. Nossa vida mudou. Mas se nossa vida mudou, então por que nós não levamos esse Evangelho para que a vida dos outros também mude? Será que é como o presbítero orou? É egoísmo da nossa parte? Queremos ser salvos apenas nós? Será que é medo, como também oramos aqui na nossa reunião de oração? O que é que nos leva a não crermos no poder do Evangelho para levarmos aos outros? Às vezes, meus irmãos, nós não levamos esse Evangelho e não cremos no poder dele porque é o reflexo do que acontece na nossa vida. A tua vida, de fato, é transformada por esse Evangelho? Será que há mudanças que evidenciam de que a tua vida hoje é diferente de anteriormente, antes de você conhecer o Evangelho de Deus? Porque muitas vezes nós não somos mesmo transformados. Nós não somos transformados. E por causa disso, sabe o que acontece? Eu começo a perguntar assim, assim foi com que cara para lhe pregar se eu mesmo estou aqui assim? Ainda há pouco mesmo fiz de novo. E fiz. Já fiz semana passada, já fiz mais hoje, já fiz mais. Até as pessoas ficam confusas. Tem muita gente que está confusa, não sabe se é crente ou não. E às vezes é crente por causa dessa tormenta que está dentro do seu coração e dessa dúvida. Mas a pessoa fica assim sem saber exatamente se é ou não. E algumas pessoas têm certeza que não são crentes. Mas elas vêm, cultuam, saem e vão. Vêm, cultuam, saem e vão. E nada acontece. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho tem dois efeitos, meus amados irmãos, distintos. Para algumas pessoas, o Evangelho vai trazer a salvação. Para as outras pessoas, vai trazer o quê? A condenação. Por isso, nós não precisamos nos preocupar quando saímos para pregar o Evangelho. Porque vai surtir efeito. Ou vai condenar a pessoa, ou vai salvar a pessoa. O Evangelho, a palavra de Deus não volta vazia, assim diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha, irmãos, nós oramos aqui e nós falamos na reunião de oração. Se nós simplesmente confiarmos na palavra de Deus, ainda que sairmos por esse bairro correndo, transpirando, falando assim, e ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou ainda 40 dias e Deolinda Rodrigues será subvertida, é possível que as pessoas se convertam. Porque isso já aconteceu na história da humanidade e a Bíblia nos registra. O Espírito Santo muitas vezes corrige a nossa mensagem e leva a mensagem de forma correta ao coração das pessoas, e essas pessoas são impactadas pelo Evangelho, e essas pessoas creem no Evangelho, e essas pessoas vêm até aqui e adoram a Deus.
Por isso a palavra de Deus nunca voltará vazia. Confiemos todos no poder do Evangelho. E assim teremos liberdade e tranquilidade de chegar e falar, às vezes simplesmente, Jesus te ama, creia nele. E a pessoa pode vir a crer e pode estar aqui conosco adorando a Deus. Mas o centro dessa mensagem e desse texto do nosso Senhor Jesus Cristo é falar dos solos. Portanto, o terceiro elemento essencial no processo de se estabelecer o reino misterioso do Filho de Deus é o solo. Falamos do semeador, falamos da semente e agora vamos falar do solo. É cultivo. O solo, segundo o que o Senhor Jesus vai nos mostrar aqui, representa o coração de diversos tipos de pessoas que recebem o Evangelho. É o coração humano. E não apenas o coração, mas a disposição desse coração em receber essa semente. Do mesmo jeito que saímos, semeamos aqui, semeamos ali, semeamos acolá. Agora, nós estamos a ver como é que cada um desses solos recebe a semente. E temos aqui 4 tipos de solo. O versículo 15 vai nos trazer já a interpretação do primeiro solo. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O primeiro solo, então, é o solo à beira do caminho e vai representar um coração endurecido. Um coração insensível à palavra de Deus. O verbo que é utilizado aqui vai dar, que está ligado a Satanás, tem um significado de descrever uma ação de Satanás, estando atento para que assim que a palavra tenta chegar ao coração dessa pessoa, ele vem e rouba e tira. Essa é a ideia deste primeiro versículo e deste primeiro solo. E o que é que esse solo, então, quer nos ensinar? Quer nos ensinar, como nós falamos, que representa aquelas pessoas que têm um coração insensível e endurecido. Vai nos mostrar que Satanás está sempre em derredor, está sempre aí atento, enquanto nós estamos a pregar o Evangelho, para que as pessoas ouçam, mas os espíritos do mal também estão aí, Satanás está aí, para poder impedir com que você receba esse Evangelho, chegue ao teu coração e se reflita na tua vida ao longo dos dias que Deus te dá. Aqui então são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não compreendem essa palavra e logo se esquecem. São aquelas pessoas que ouvem sermões, ouvem estudos bíblicos, ouvem exortações, entra aqui, não desce, fica aqui na mente, intelectualizando a informação, não desce para o coração e Satanás vem e rouba. Então, se você é daquelas pessoas que está aqui há meses, há semanas, há anos, ouve sermões, ouve estudos, mas não há mudança na tua vida, o teu versículo é o versículo 15. Você abraça já esse versículo, chora diante desse versículo, lagrime mesmo, e peça para Deus ter misericórdia para te salvar desse versículo, porque você precisa pular para o último versículo. O outro, meus amados irmãos, o outro solo está no versículo 16 e 17. Diz assim: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esse então, o segundo solo, é o solo pedregoso ou espinhoso, vai representar um coração superficial. Um coração superficial. Como? Estão lá. Normalmente são aquelas palavras, aquelas pessoas, quando está a passar por um problema, ouve aquela palavra, fala, ai, palavra do Senhor, para tentar lhe confortar. Quando surge um problema, já abandonou. Bem rápido. Já fugiu. Começa a falar mal. Vai começar primeiramente em Deus. Fala mal de Deus.
Deus me abandonou, pastor, eu não acredito. Eu até sou servo do Senhor, eu até vou para a igreja, eu até dou dízimo, eu até dou oferta. Meus filhos eu descuido nos caminhos do Senhor. Como é que Deus está fazendo isso na minha vida? Como é que Deus está fazendo isso na minha vida, pastor? O que foi que eu fiz? Como mais eu vou viver? Depois, quando sai já do aconselhamento, o pastor já aconselha, lhe fala as palavras sagradas. Quando sai, chega em casa, começa a conversar com a vizinha, começa a falar assim, não pode, mesmo aquele pastor, nada, não sei. Aí fala mal do pastor, fala mal do pastor, fala mal do pastor, que também não está ajudando, também não fazem nada, também... Depois sai. Aí está a conversar lá, depois começa a falar mal de quem? Dos presbíteros. Depois dos diáconos. Aí quando não tiver mais ninguém, vai se lembrar da esposa do pastor, da esposa dos presbíteros. Quando não tiver mais ninguém, vai se lembrar da última criança daqui da nossa igreja. Mas tem que falar mal de alguém. E essas pessoas, por causa disso, sabe o que acontece? Abandonam o evangelho. Não tem duração o evangelho no coração. Ouviu a palavra de Deus, até gostou. E aqui o texto diz, ouvem, recebem com alegria, com entusiasmo. Se calhar falam aleluia, palavra da salvação. Mas quando lhe deixam só no namorado, ei, meu Deus, nada, já não tem mais, já não tem solução, vou morrer, não estou a aguentar. Quando o marido lhe dá só, lhe faz alguma coisa, ou não deu dinheiro, pronto, acabou, a vida acabou. A vida acabou, é guerra e pronto. Quando a mulher também deixou de cozinhar, acabou também mesmo, você também começa a se repontar. E os filhos. E é assim que acontece. Às vezes são problemas internos. Nós estamos a lidar com ansiedade, com depressão, com frustração nos relacionamentos, com frustração na escola. E por causa disso, nós simplesmente queremos abandonar a fé. Ou perdemos um ente querido, ou na nossa casa constantemente as pessoas estão a ficar doentes e nós abandonamos a fé. Ou eu não tenho emprego, anos e anos tentando entrar na AGT e não consigo. Só aparece mesmo na educação, eu não quero educação, quero AGT. E aí eu fico frustrado. E aí a minha vida começa a ser aquela vida de reclamação, reclamação e reclamação. Essa pessoa tem um solo pedregoso e é um coração superficial. O evangelho não fica. Se você é dessas pessoas que quando surge qualquer problema já começa a inventar, não anda mais me visitar. Também ando a ver que o pastor só anda a prestar mais atenção nos irmãos de lá, nós mais não. Se é assim, esse versículo é teu. Abraça esse versículo, chora diante dele, para que Deus te tire desse versículo e pules para o último versículo. O terceiro solo é o solo entre espinhos, versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Olha, a razão aqui, neste momento, da não recepção da palavra, ou da recepção da palavra, mas uma briga entre a palavra e as outras coisas, já são bens materiais. O materialismo. Esse solo entre os espinhos representa um coração dividido. Sabe aquele coração, como nós aprendemos lá em Tiago, um coração dobre. Está dividido entre a palavra e os bens materiais. Os jovens, principalmente adolescentes, sonham muito, vocês sonham muito. E isso tem sufocado a palavra na vossa vida. Quando os sonhos não se realizam, tudo que você aprendeu simplesmente para de existir. Vocês não levam em conta. O texto, repito, está a dizer assim, versículo 19, mas os cuidados do mundo, olha, até o mundo, os cuidados do mundo, aquelas coisas que o mundo nos oferece, que aparentemente aos nossos olhos parecem boas. Quais são esses cuidados do mundo? Diz aqui o texto. Olha só, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, olha, o problema, materialismo.
Você ouviu o Evangelho, você entendeu e você guardou no coração. Mas você deseja ardentemente, vou trazer as questões do nosso contexto, ter um parceiro. O parceiro não está a aparecer. Sabe o que acontece? O teu desejo de ter um parceiro começa a sufocar a palavra. Como? Você começa a ter ideias mirabolantes, ideias bem estranhas mesmo, ideias bem diabólicas, do tipo, mesmo esse meu colega, nunca dei conta que ele é tão bonito assim. Ele até fala bem, tem um ou outro erro, mas eu acho que ele pode se converter. Então não tem muito problema assim. Vamos orar, vou falar para o pastor para orar, e aí o irmão vai se converter. Aí liga assim, pastor, eu estou a gostar de alguém, mas eu não estou a conseguir, não vou conseguir lhe deixar, eu não vou lhe deixar, por favor, me ajuda só na oração. Sabe o que está acontecendo na prática? O Evangelho está lá, você sabe que não poderia, é o Evangelho que diz isso, mas você quer, por quê? É a fascinação do mundo. São os desejos do mundo. Você está lá, você sabe que o que salva a nossa vida, o que muda o mundo é o Evangelho. Mas você começa a estudar, terminou o ensino médio, estuda a faculdade, faz mestrado, faz doutoramento, sempre com aquela ideia de que eu vou ser alguém na vida. Só vai ser alguém na vida se você atingir o doutoramento ou licenciatura. Por causa disso, você começa a querer ser alguém na vida significa ter dinheiro, não é verdade? Não, na nossa sociedade, meus irmãos, ter dinheiro significa ter carro, significa morar na centralidade, significa ter uma boa casa, ter um marido que dá para exibir, uma mulher que dá para exibir. Isso é ser alguém na vida, no nosso contexto. É mentira? Isso é ser alguém na vida. Agora, como é que funciona esse ser alguém na vida segundo a nossa cultura e o ser alguém na vida segundo a Bíblia, que é uma vida simples, buscar uma esposa ou um esposo segundo o coração de Deus, que ama Deus, que é crente, viver uma vida tranquila, com contentamento. Como é que funciona? Por um lado tem o Evangelho, por outro lado tem a cobiça do meu coração. O que acontece? Ambos concorrendo, um começa a sufocar o outro. Quem é que vocês acham que no final das contas tem ganhado? A fascinação do mundo tem ganhado. Sabe qual é a prova de que a fascinação do mundo tem ganhado? É só nós nos olharmos aqui dentro. É só nós nos olharmos. Como estão construídos nossos relacionamentos. Como a nossa língua é. E como nós mandamos nossos filhos para estudar, para ser essa pessoa que nós já falamos aqui. Não estamos sendo fascinados, estamos sendo enganados. Nós falamos aqui que o poder de Deus para a salvação do homem não é a escolaridade, não é o dinheiro, não é carro, não é ter uma esposa top, um esposo top, não é viver na centralidade, mas é o quê? O poder do Evangelho. A salvação do homem está no poder do Evangelho. É o Evangelho que vai te transformar, meu amado irmão. Porque, eu já falei isso em algum lugar, muita gente estudou muito, fez até PhD, mas sabe onde é que estão? Estão nos gabinetes, fazendo bomba para um dia acabar com o mundo. Assim adiantou o que é estudo dele. Mas imaginem se o Evangelho penetrasse o coração dessa pessoa. Acha que ele faria isso? Ele usaria o seu conhecimento, os seus estudos, em prol de quê? Em prol do engrandecimento do Senhor, para a glória do Senhor e para a edificação dos crentes e para o benefício da sociedade. Por isso, somente o Evangelho pode transformar o mundo. Eu me lembro, estou a me lembrar agora tem um livrinho pequeno, talvez eu já tenha falado, do Martin Lloyd Jones, Sincero Mas Errado. Ele conta uma história muito fantástica. Ele vai dizer que esse mundo, as pessoas dizem que o mundo está desenvolvendo, a tecnologia está muito avançada, olha a medicina, hein? Olha o que o Elon Musk está a fazer aí, está aí tranquilamente para o espaço e voltar, está a fazer aterrissagem muito malucas. Olha os robôs aí a controlar, a tecnologia está a avançar. E por causa disso nós não precisamos mais do Evangelho, dizem eles. Para que o Evangelho? E Martin Lloyd Jones diz: a diferença entre o passado e o presente é que no passado,
para as pessoas chegarem até os lugares onde eles cometiam seus pecados, para matar, para fornicar, ou para mentir, ou para tramar contra a vida dos outros, ou para tramar contra os negócios dos outros, a distância era muito longa, porque eles não tinham avião, e às vezes nem tinham ainda cavalo, precisavam, imaginem Caim, para ir matar Abel. Demorou um pouquinho, não demorou? Demorou, porque ele tinha que ir a pé, até se encontrar, e aí convidar o seu irmão a ir a um lugar e matou Caim. Esse tempo, se eu quiser fazer algum mal para alguém que está no Brasil ou nos Estados Unidos, eu pego um voo de 8 horas, eu chego lá, faço mal, pego outro voo, chego aqui, sento, cruzo as mãos e está tranquilo. Então Martin Lloyd Jones conclui, o problema não é a tecnologia. Se no passado a pessoa saía, gastava muito tempo e fazia o mal, e hoje continuamos a fazer o mal, então o problema está no coração. O problema está no coração. A única diferença é o tempo que as pessoas gastam para chegar e fazer o mal. Mas todo mundo faz o mal no final. Se o problema está no coração, ele conclui dizendo, a única solução para o problema do coração é o Evangelho. É o Evangelho. O último solo. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu dizia, e digo também no terceiro solo, dobre os teus joelhos na tua casa, diante do versículo 18 e 19, dobre mesmo os teus joelhos. Se esse é o teu problema, chega em casa, abre esse texto, lê 1, 2, 3 vezes, dobre o teu joelho diante desse texto e peça perdão a Deus. Se a tua vida é guiada pelas tuas ideias, os teus ideais, as tuas buscas, a fascinação do mundo, ore a Deus, peça perdão e peça a ajuda de Deus. E peça para que Deus te arraste para o último versículo, que é esse versículo 20. Então, o verbo que é utilizado aqui é interessante, que para o dar fruto, aparece aqui no presente contínuo, que sugere um crescimento constante. Não é uma coisa que acontece, mas é a maturidade cristã em desenvolvimento. Então eu leio novamente para os irmãos entenderem desta maneira. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, dando fruto constantemente. A 30, a 60 e a 100 por um. A ideia é dando muitos frutos, muitos frutos. Meus amados irmãos, os frutos são vistos na sociedade. E eu quero chamar a atenção aqui aos irmãos para dizer, só dá fruto quem tem um coração verdadeiramente regenerado. E nós só temos corações regenerados quando nós nos lançamos aos pés da cruz, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos nós aqui somos convidados a olhar para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz e cantarmos como nós temos cantado. Eu sei que foi pago um alto preço, para que nós pudéssemos ser para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos andar segundo os preceitos de Deus. Meus amados irmãos, se você não crer no poder do Evangelho e no sacrifício de Jesus, não há como você ser salvo. E eu quero chamar a atenção aqui, visto que nós somos uma igreja bíblica reformada, os frutos são vistos na sociedade e nós não precisamos ter um ativismo religioso. Sabe, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal em especial, as pessoas quase que dormem na igreja. As pessoas vivem na igreja. Não estou falando mal dos adolescentes, estou querendo me referir a viver na igreja. As pessoas vivem na igreja. Você vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, é programação atrás de programação. A pergunta é, vão impactar o mundo e a sociedade quando? Se vocês vivem se escondendo na igreja para não sair e enfrentar as dificuldades da terra, a fascinação do mundo que está lá. É fácil ser cristão aqui na igreja, não é fácil? Acha que se nós ficarmos aqui a vida inteira cantando, acha que nós não vamos vencer a maioria dos nossos pecados com muita tranquilidade? O cristianismo não foi feito para ficar confinado em 4 paredes. Por isso, quando nós recebemos a palavra,
nós vamos dar frutos e esses frutos vão ter que reverberar, vai se manifestar lá fora. Lá fora. Com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Nós não devemos ficar ativistas. Isso chama-se ativismo religioso. Sabe, toda hora atividade. Vocês conseguem perceber que a nossa igreja não é muito de atividades, não é verdade? Temos uma ou outra, mas datas específicas. Porque vocês precisam ter tempo para estar com as pessoas lá fora para pregar o Evangelho. É lá onde vocês devem manifestar o Evangelho. E aí nos encontramos nos nossos dias comuns para orarmos, para celebrarmos a vida, para nós podermos meditar a palavra e adorarmos o nosso bendito Deus. Amados irmãos, o reino de Deus é misterioso porque Ele escolheu um meio simples de o estabelecer. E o meio simples é a pregação do Evangelho. Para que esse reino se manifeste, é necessário um semeador fiel, uma semente poderosa e um solo bem preparado. Nós somos chamados para sermos os semeadores, somos chamados a semear sem preocupação do tipo de solo, porque nós não controlamos o solo, e somos chamados a sermos um solo fértil, que vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Deus nos abençoe. Curve a tua cabeça, vamos orar a Deus. Coloque-se em pé, por favor. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor nosso Rei, Senhor nosso Salvador, Senhor que abre a nossa mente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, estamos diante de Ti. Primeiramente para pedir perdão, porque às vezes negligenciamos o trabalho da semeadura. Nós queremos que os outros sempre semeiem e nós mesmos não nos levantamos para semear. Nós não conhecemos a semente porque nós não estudamos a palavra de Deus e por causa disso temos medo ou vergonha de levar essa semente para semear. E nós muitas vezes nos preocupamos muito com o tipo de solo, como se o poder de convencimento estivesse em nós, como se a escolha dos eleitos estivesse em nós, mas está em Deus. Ajuda-nos a termos a convicção no poder do Evangelho e a pregarmos com a convicção de que Deus há de converter aqueles que antes da fundação do mundo foram salvos por Ti. Abençoa a nossa amada igreja. Se há alguém aqui neste momento que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça com que ele, Deus Pai, se renda ao Senhor, te busque, ó Deus Pai, e a partir de hoje tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que o seu coração seja um solo fértil que vai abraçar esse Evangelho, vai amar esse Evangelho, vai crescer nesse Evangelho e vai abandonar a fascinação do mundo e vai ser destemido com relação aos problemas da vida. Abençoa-nos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, e faça-nos crescer, amadurecer na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.